Bom, uma pergunta muito usual quando se fala em história das ciências, os estudantes usualmente perguntam: quando é que terminou a Idade Média, professor? Essa é uma pergunta muito significativa, até porque às vezes os estudantes acham que houve uma ata que celebrou o término da Idade Média. Não. Tem vários eventos colocados como possibilidades de término da Idade Média. Em geral, se listam 6. 1453, invenção da imprensa por Gutenberg. Na verdade, eu teria duas maneiras para caracterizar essa data. A primeira é que 1000 anos antes de Gutenberg, a imprensa já foi descoberta na China por usavam pastilhas de cerâmica e etc. para fazer imprensa. E também, na verdade, a grande invenção de Gutenberg não é a imprensa. A grande invenção de Gutenberg é o livro. Uma outra data, a mesma, 1453, até o término da Guerra dos 100 Anos, essa guerra entre França e Inglaterra. Uma outra data, a tomada de Constantinopla, 1475. Essa data é realmente significativa porque foi uma mudança, mudou muita coisa. Aliás, a propósito, essa tomada de Constantinopla está sendo lembrada muito nos últimos dias por causa da Basílica de Santa Sofia, que depois se transforma em museu e agora é mesquita. E aí é preciso dizer primeiro que não é nenhuma Santa Sofia que é homenageada lá. Sofia é saber e Heilig é santa, veneração. Quer dizer, então isso é uma coisa de... Uma outra data que tem é a descoberta da América, 1492. Essa realmente é uma data importante porque mudou os europeus, que eram tudo que se conhecia no Ocidente, um pouco no norte da África, Europa, e eles descobrem, então, que tem uma outra terra além das Índias que eles estavam explorando, que é a América. Outra data, 1517, Revolução Luterana, e uma outra ainda, 1534, a Reforma Anglicana. Então, essa é a situação de 5 datas. Eu vou eleger uma data e vou justificar a minha eleição por essa data. Para mim, a data mais significativa, mais importante, eu quero dizer que eu não sou historiador, mas eu tenho lido sobre isso, eu colocaria 1517, a Revolução Luterana. Lutero foi realmente uma pessoa muito mais importante que nós imaginamos. Até porque muitos de nós, pela sua formação católica inicial, não ouvimos falar de Lutero, ou Lutero ainda era apresentado para nós como um contra a igreja. E isso não tem nada a ver. Lutero era um monge agostiniano e vai a Roma e se escandaliza, eu gostaria de sublinhar o verbo, se escandaliza com a venda das indulgências. Essa venda das indulgências era pecava, pagava e estava absolvido. A Igreja Romana queria fazer a grande Basílica de São Pedro, então não tinha dinheiro, então vendia lugares no Reino do Céu. Não só vendia lugares no Reino do Céu, como até tirava do purgatório aqueles que tinham morrido, os parentes. Então, seu avô morreu, mas ele ainda não está no céu, está no purgatório. Agora, paga tanto, vai para o céu. Quando ele volta, ele no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na capela do castelo de Wittenberg 95 teses contra a Igreja Católica Romana. A primeira das teses, eu cito só a primeira: qualquer coisa que não esteja nas Sagradas Escrituras, mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não consta na Bíblia, deve ser esquecido. E assim as outras 95. E Roma não entende a postura de Lutero, que queria alertar para melhorar a igreja, e o expulsa, e ele é expulso da Igreja Católica Romana. E aí o que ele faz?
faz algumas coisas muito significativas que às vezes nós não temos ideia. Primeiro, ele traduz a Bíblia e os cantos da liturgia do latim para o alemão. E aí, o alemão, então, ainda não existia quase como uma língua importante, mas Lutero, muito cuidadoso, vai aos portos, vai aos mercados, ver como é que as pessoas falavam, e com isso ele traduziu a Bíblia de uma edição em latim do século IV de São Jerônimo, a Vulgata, que ninguém mais entendia, ele traduz isso para um alemão que as pessoas falavam. Porém, aconteceu um detalhe: as pessoas não leram a Bíblia de Lutero. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas era analfabeta e, portanto, não podiam entender o que Lutero está presente. É preciso dizer que a Igreja Católica Romana continua com seus cultos em latim, esse latim da Vulgata de São Jerônimo, até o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II é 1961, 1965. Mas, então, o que faz Lutero ante o fato das pessoas não lerem? Cria em cada igreja reformada uma escola. E mais um detalhe, uma escola pública. E essa escola pública que Lutero é a escola que nós temos hoje ainda. Faz 500 anos. E aí as pessoas perguntam, mas não, se a universidade é do século XII, como é que a escola é do século XVI? Quem é que ia para a universidade do 12 ao 16, por exemplo, que não tinha escola? Aqueles que tinham possibilidade de ter tutores, professores particulares, as ordens religiosas, o exército, os nobres. O povo não ia para a escola. Quer dizer, a escola começa realmente no mundo ocidental com Lutero, logo depois da Reforma Protestante. E aí, uma coisa importante, a separação dessa parte da igreja, que era toda ela católica, no sentido de universal, católica, cria dissidências, e principalmente da Alemanha e ao norte da Alemanha, os países escandinavos se tornam luteranos. E a igreja era, então, quase que uma organização das Nações Unidas. Vamos lembrar 2 episódios apenas para lembrar. O primeiro, o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? O Papa definiu o que focasse a leste de uma linha imaginária era da Espanha e a oeste era de Portugal. Quer dizer, é o Papa que define onde é. Em 1583, quando se precisa tirar 10 dias do calendário, de 4 de outubro a 15 de 83, quem é que decreta esse novo calendário? O Papa. É verdade que, então, alguns países não católicos não mudaram o calendário. A Inglaterra, a Rússia, eles continuaram com o calendário antigo, tanto que sempre tem divergências em datas. Newton nasceu numa data pelo calendário anglicano e noutra data pelo calendário da Igreja Católica Romana, e assim todo mundo, mas as datas, por isso que aparece sempre assim. Então, nós temos olhando agora as grandes revoluções científicas, elas são marcadas por esses grandes eventos. Nós temos no 16 e no 17 a Revolução Copernicana, e a Revolução Copernicana acontece justamente nesta transição da Idade Média para os tempos modernos. Depois nós temos, no século XVIII, a Revolução Lavoisierana, ela acontece no estado das luzes, no iluminismo. No século XIX, nós temos a Revolução Darwiniana, que é na Inglaterra vitoriana, que é muito importante. No século XX, nós temos a Reforma Freudiana, que tem justamente a grande transição da certeza para as incertezas. Então, essas colocações são significativas, e aí vem 2 perguntas que eu acho que podem ser centrais em qualquer discussão. Por que não houve revolução científica no Oriente? Por que só aconteceu revolução científica no Ocidente?
Essa pergunta é razoavelmente fácil de responder. Eles não precisavam. Agora, tem uma outra pergunta muito importante. Por que que houve revolução científica no Ocidente? E aí, se nós vamos olhar, paradoxalmente, parece que seja por causa da Igreja Católica Romana, que garantia a sua ortodoxia com os livros sagrados. Aliás, se nós olharmos as três grandes religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tem duas marcas comuns a essas três religiões. Primeiro, todas elas são monoteístas. Segundo, todas elas têm a marca do livro. A Torá judaica, por exemplo, ou os 5 livros que nós temos formando o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Número, o Deuteronômio e o Levítico, marcam a ortodoxia judaica. A ortodoxia da Igreja Católica Romana nem precisamos discutir, porque é visível. O islamismo também é uma religião do livro e é marcado por esse monoteísmo que garante a ortodoxia. Aliás, dessas três religiões, se nós quiséssemos ver, rigorosamente só é monoteísta o islamismo, porque o judaísmo tem um Deus verdadeiro, Jeová, mas existem outros deuses que não são verdadeiros, mas existem outros deuses, logo não é monoteísta. O cristianismo tem a trindade, que é 3 deuses em uma só pessoa, um só Deus, coisa assim. Agora, o islamismo, não. Tem Alá, que é o único Deus, e Maomé, que é o seu último profeta. Então, essa discussão, como é que essa ortodoxia que garante às religiões esta singularidade de marcar o que é verdade e o que não é verdade, e se nós olharmos todas as revoluções científicas, cada uma delas tem também um livro, aspas, sagrado, que garante a verdade. Tem na Revolução Copernicana, a revolução do orbe celeste de Copérnico, tem o livro de Galileu, o diálogo entre os dois mundos, tem o Newton, que com o seu princípio matemático decreta. Na Revolução Lavoisierana, tem o Traté Elementar de la Chimie, que garante. Na Revolução Darwiniana, bom, aí tem o livro maior de todos, aquele que mais modificou a ciência, que é A Origem das Espécies. Freud publica o livro dos e garante também uma ortodoxia, não tanto quanto nas outras. Eu acho que, em termos de tempo, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Tem muito assunto para conversar sobre isso e outras coisas mais. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.